Juízes capítulo 18. Idolatria na tribo de Dan. Naqueles dias, Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos das cidades de Zorá e Estaol, para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: "Quem o trouxe para cá? E o que você está fazendo neste lugar? Por que está aqui?" O jovem respondeu: "Fiz um acordo com Mica, e ele me contratou como seu sacerdote pessoal." Então eles disseram: "Pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida." "Vou em paz", respondeu o sacerdote. "O Senhor está cuidando de sua viagem." Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhe perguntaram: "O que vocês descobriram?" Eles responderam: "Vamos atacá-los. Vimos a terra, ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela." Quando chegaram lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam no lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Maané Dan. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: "Numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer?" Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta. E os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, o sacerdote, o colete sacerdotal e os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta, com os 600 homens armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: "O que vocês estão fazendo?" "Fique quieto e venha conosco", responderam. "Seja nosso pai e sacerdote. Não é melhor ser um sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que ser da casa de um só homem?" O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado e os bens na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: "Qual é o problema? Por que você não convocou esses homens para nos... Qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir?" Mica respondeu: "Como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz e levaram meu sacerdote. Não me restou nada." Os homens de Dan disseram: "Cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns dos homens mais agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família." Assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança.
Mataram a espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então, o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram o nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali uma imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdote da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo esse tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Juízes capítulo 19. O levita e sua concubina. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo, e ele permaneceu ali 3 dias, comendo e bebendo e dormindo. No 4º dia, levantaram-se bem cedo e ele estava pronto para partir. Mas o pai da mulher disse a seu genro: coma alguma coisa antes de sair. Os 2 se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse: por favor, fique mais uma noite e alegre seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do 5º dia, ele se levantou cedo para ir embora e estava pronto para partir. E outra vez o pai da mulher disse: coma alguma coisa, deixe para sair mais tarde. Assim fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse: já está escurecendo, passe a noite aqui e alegre seu coração. Amanhã você pode levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos com suas celas e a concubina. Chegaram perto de Jebus, quase no final do dia, e o servo disse ao homem: vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passaremos a noite numa dessas cidades. Então, prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade do território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para a casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. E o homem respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para um lugar afastado, na região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo o que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça, de jeito nenhum. Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e a gritar para o velho dono da casa: traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e falou com eles:
Não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa, e uma coisa dessa seria uma vergonha. Tome minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora, e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com o meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou a sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina, caída à porta, com as mãos na soleira. Ele disse: "Levante-se, vamos embora." Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Juízes, capítulo 20. A guerra entre Israel e Benjamim. Então todos os israelitas se uniram como um só homem, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, incluindo os que moravam na terra de Gileade. A comunidade toda se reuniu na presença do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo e todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros armados com espadas, tomaram seus lugares na reunião sagrada do povo de Deus. Logo chegou à terra de Benjamim a notícia de que as outras tribos haviam subido a Mispá, e os israelitas se perguntaram: como esse crime horrível pôde acontecer? O levita, marido da mulher assassinada, disse: minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar e violentaram minha concubina até ela morrer. Então, desmembrei o corpo dela em 12 partes e as enviei por todos os territórios da herança de Israel, pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que se deve fazer a esse respeito. Todos se levantaram ao mesmo tempo e declararam: nenhum de nós voltará para casa, nem um só homem, mas é isto que faremos a Gibeá. Realizaremos um sorteio para resolver quem a atacará. A 10ª parte dos homens de cada tribo ficará responsável por providenciar a alimentação dos guerreiros, e o restante se vingará de Gibeá, de Benjamim, por esse ato vergonhoso cometido em Israel. Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer: que crime terrível foi cometido em seu meio? Entreguem os homens perversos de Gibeá para que os executemos e eliminemos esse mal do meio de Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Ao todo, 26.000 guerreiros armados com espadas chegaram a Gibeá para se juntar à tropa especial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos esses guerreiros havia um grupo de 700 canhotos, e cada um conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400.000 soldados hábeis no uso da espada. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: qual das tribos deve ir primeiro atacar o povo de Benjamim?
E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim que estavam defendendo a cidade saíram e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas animaram uns aos outros e mais uma vez assumiram suas posições no mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel e chorado na presença do Senhor até tarde. Haviam perguntado ao Senhor: devemos lutar novamente contra nossos parentes Benjamim? E o Senhor tinha dito: saiam e lute contra eles. Saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim. Mas os homens de Benjamim que haviam partido de Gibeá mataram mais 18 mil israelitas, todos hábeis no uso da espada. Então todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor e jejuaram até a tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança do Senhor estava em Betel, e Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, era sacerdote. Eles perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim ou devemos parar? Então o Senhor disse: vão, amanhã eu os entregarei em suas mãos. Então os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá, avançaram contra os guerreiros de Benjamim no terceiro dia e tomaram suas posições nos mesmos lugares de antes. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade, como antes. Começaram a matar os israelitas. Cerca de 30 israelitas morreram nos campos abertos, ao longo da estrada que vai para Betel e da estrada que leva de volta a Gibeá. Os guerreiros de Benjamim gritaram: derrotamos vocês como antes! Mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim os perseguissem pelas estradas e fossem atraídos para longe da cidade. Quando os guerreiros israelitas chegaram a Baal-Tamar, voltaram-se e assumiram suas posições. Enquanto isso, os israelitas que estavam escondidos na emboscada a oeste de Gibeá entraram em combate. 10.000 soldados da tropa especial de Israel avançaram contra Gibeá. A luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim e, naquele dia, os israelitas mataram 25.100 guerreiros de Benjamim, todos hábeis no uso da espada. Então os homens de Benjamim viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante dos guerreiros de Benjamim, a fim de dar aos homens que estavam escondidos na emboscada mais espaço para atacar Gibeá. Aqueles que estavam escondidos avançaram de todos os lados e mataram todos os habitantes. Tinham combinado de matar como sinal de dentro da cidade uma grande Tinham combinado de mandar como sinal de dentro da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram e atacaram os guerreiros de Benjamim. Àquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram: derrotamos vocês como antes. Mas quando os guerreiros de Benjamim olharam para trás e viram que todas as partes da cidade, e em todas as partes, a fumaça subia ao céu, os guerreiros de Israel se voltaram e atacaram. Os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam a calamidade que estava prestes a vir sobre eles. Deram meia volta e fugiram diante dos israelitas em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha, pois os soldados que saíram das cidades vizinhas também os atacaram. Os israelitas cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até os alcançarem no lugar de descanso, a leste de Gibeá. Naquele dia, 18.000 dos guerreiros mais corajosos de Benjamim morreram na batalha. Os sobreviventes fugiram para o deserto, em direção à rocha de Rimom, mas os israelitas mataram 5.000 deles ao longo da estrada. Eles continuaram a perseguição e mataram mais 2.000 homens perto de Gidom. Naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 25.000 guerreiros valentes e hábeis no uso da espada, e restaram apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimom.
onde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todo ser vivo que restou nas cidades, pessoas, animais e tudo que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram. Juízes capítulo 21. Esposas para os homens de Benjamim. Os israelitas haviam jurado em Mispá: jamais entregaremos nossas filhas em casamento a homens da tribo de Benjamim. Então o povo foi a Betel e permaneceu na presença de Deus até a tarde, chorando sem parar em alta voz. Ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Diziam: agora está faltando uma de nossas tribos. Na manhã seguinte, bem cedo, construíram um altar ali e apresentaram holocaustos e ofertas de paz. Então os israelitas disseram: quem dentre as tribos de Israel não participou da reunião sagrada que realizamos em Mispá na presença do Senhor? Naquela ocasião haviam feito um juramento solene na presença do Senhor, de que matariam quem se recusasse a comparecer. Os israelitas tiveram pena de seu irmão Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como conseguiremos esposas para os poucos que restam, se juramos pelo Senhor que não lhes daríamos nossas filhas em casamento? Então perguntaram: quem dentre as tribos de Israel não compareceu conosco em Mispá, quando nos reunimos na presença do Senhor? E descobriram que ninguém de Jabes de Gileade havia participado da reunião sagrada. Ao contarem o povo, verificaram que ninguém de Jabes de Gileade estava presente. Então a comunidade enviou 12.000 de seus melhores guerreiros a Jabes de Gileade, como as ordens para matar seus habitantes, incluindo mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer, disseram. Destruam completamente todos os homens e também todas as mulheres que não forem virgens. Entre os habitantes de Jabes de Gileade encontraram 400 moças que nunca havia se deitado com nenhum homem e as levaram para o acampamento em Siló, na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou uma delegação de paz aos homens restantes de Benjamim que estavam na rocha de Rimom. Os homens de Benjamim voltaram e receberam estas mulheres como esposa de Jabes de Gileade, que tinham sido poupadas. Mas não havia mulheres em número suficiente para todos eles. O povo teve pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma lacuna entre as tribos de Israel. Então os líderes da comunidade perguntaram: como conseguiremos esposas para os poucos homens que restam, uma vez que as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas? Os sobreviventes precisam ter herdeiros para que não seja eliminada uma tribo inteira de Israel. Contudo, não podemos lhe dar nossas filhas em casamento, pois juramos solenemente que quem o fizer ficará sob a maldição de Deus. Então eles se lembraram da festa anual do Senhor em Siló, ao sul de Lebona e ao norte de Betel, do lado leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Disseram aos homens de Benjamim que ainda precisavam de esposa: vão e escondam-se no vinhedos. Quando virem as moças de Siló irem para as danças, saiam correndo dos esconderijos, e cada um leve uma delas para a terra de Benjamim, para ser sua esposa. E quando os pais e os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: por favor, tenham compaixão, deixe que fique com suas filhas, pois não encontramos esposo para todos eles quando destruímos Jabes de Gileade. E vocês não são culpados de quebrarem seu juramento, pois na verdade não deram suas filhas para eles em casamento. Os homens de Benjamim seguiram as instruções. Cada um pegou uma das moças que dançavam na comemoração e a levou para ser sua esposa. Voltaram para sua terra, reconstruíram suas cidades e habitaram nelas. Então os israelitas partiram por tribos e famílias, e cada um voltou para sua terra. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos.